Bom dia a todos. Prazer estarmos juntos. Mais um domingo, mais um dia do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias então em Marcos, capítulo 10, e dar continuidade à nossa série de mensagens em Marcos. Dessa vez, finalizando o capítulo 10, finalizando também o meio do Evangelho de Marcos ali, a peregrinação de Jesus até Jerusalém. Enquanto vocês abrem, talvez vocês já tenham escutado falar de um pregador famoso chamado John Newton. Eu sei que tem físicos aqui, não confunda com Isaac Newton. John Newton, ele era um traficante de escravos. Ele, desde sua juventude, ele narrava sua vida como uma sucessão de tragédias. Em primeiro lugar, já quando muito jovem, ele foi abandonado pela Marinha Real, visto que ele servia a Marinha Real, na costa da África, onde ele serviu com condições insalubres ali. Foi abandonado e passou a viver basicamente em condições análogas a de um escravo. E John Newton, ele cresceu revoltado com tudo e com todos que apareciam em sua frente. Até que, vivendo como escravo, ele teve uma ideia um dia, de ser um traficante de escravos. E, como um traficante de escravos, John Newton foi além. Ele se tornou um capitão respeitado, muito respeitado, por sinal, dos traficantes de escravos, de modo que os próprios traficantes de escravos o temiam. Até que, certo dia de sua vida, numa grande tempestade, à medida que ele estava em alto mar, lhe sobrevieram em mente algumas coisas e alguns pensamentos em meio ao seu forte desespero. E naquela tempestade, ele resolveu fazer algo que nunca na vida tinha pensado em fazer. Ele resolveu, finalmente, clamar ao Senhor. E ali, naquele dia, ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, tem misericórdia de mim. Naquele dia, Deus o transformou por completo. E de um traficante de escravos, Deus o fez um grande pregador das Escrituras. Não foi obra do acaso. Havia, naquele dia, um encontro marcado com o Deus Altíssimo. Não era uma tempestade que ocorreu como uma mera causalidade. Não. Deus tinha preparado aquele dia para que John Newton finalmente conhecesse o Senhor. E não era para ser num dia diferente. Não era para ser antes, nem ser depois. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escrito a vida de John Newton. E Deus tinha decidido que aquele era o dia e o modo como ele conheceria o Senhor. Na mensagem de hoje, nós veremos um homem que, assim como John Newton, também teve um encontro marcado com o Senhor. Vamos ler? Marcos 10, versículo 46, diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto
e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: "O que você quer que eu lhe faça?" O cego respondeu: "Mestre, que eu possa ver de novo." Então Jesus lhe disse: "Vá, a sua fé salvou você." E imediatamente passou a ver e foi, seguindo Jesus, estrada afora. Até aí a leitura da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos aqui na grande peregrinação de Jesus a Jerusalém. Mas não qualquer peregrinação de Jesus a Jerusalém. A última peregrinação de Jesus a Jerusalém. Aquela peregrinação que desembocaria, enfim, em sua crucificação. E, no final das contas, posteriormente, no domingo da ressurreição. Se vocês analisarem, apesar de essa passagem aparecer em todos os evangelhos sinóticos, isso é, Marcos, Mateus e Lucas, tanto em Mateus quanto em Lucas, nós vemos que ela antecede imediatamente a passagem que descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso significa que o ocorrido dessa passagem acontece pouquíssimo tempo antes de Jesus finalmente entrar naquele domingo em Jerusalém, que tradicionalmente é conhecido na tradição cristã como o Domingo de Ramos, o domingo anterior ao domingo da ressurreição. Jesus estava quase chegando lá. E havia uma ansiedade forte no coração dos discípulos. Eles esperavam, tinham aquela expectativa de que os romanos fossem vencidos, de que um rei cheio de glória, poder e majestade finalmente adentrasse as portas de Jerusalém e desse a grande libertação ao povo judeu. Que finalmente a glória e majestade fosse devolvida ao povo judeu como outrora. E que agora eles não mais vivessem sob um jugo de escravidão. Eles tinham essa ansiedade em seu coração e não aguentavam mais o pensamento de que Jesus pudesse interromper a sua peregrinação. Então, quando um homem começa a gritar à beira da estrada: "Senhor, tem misericórdia de mim", eles começam, de certo modo, a ficar desesperados. Eles pensam: "O Senhor não pode parar agora. Estamos tão perto, estamos em Jericó. Estamos quase em Jerusalém, quase no momento tão esperado. Jesus não pode parar agora." E o que eles fazem? Eles tentam impedir que aquele homem se aproxime de Jesus. Existem muitas razões pelas quais eles poderiam estar tentando fazer aquilo. A primeira razão é justamente esta: a sua ansiedade em ver Jesus chegando em Jerusalém e, quem sabe, uma ansiedade em ganhar algo com essa chegada aí em Jerusalém. Quem estava no domingo passado vai se lembrar que os discípulos estavam clamando por glória. Então, veja, os discípulos, eles almejavam rapidamente essa chegada de Jesus em Jerusalém. Mas, somado a isso, quem sabe, Jesus estivesse ensinando. E os discípulos, então, buscaram impedir que aquele homem se aproximasse de Jesus, porque eles queriam ouvir seus ensinamentos. Ou, quem sabe, aqueles homens que estavam impedindo o cego mendigo de se aproximar de Jesus tenham reputado o cego mendigo muito indigno de se aproximar do mestre. São muitos fatores aqui envolvidos e o mais provável é que eles tenham tentado impedir a aproximação do cego mendigo como uma junção de todos esses fatores. De qualquer modo, eles ficam desesperados, porque Jesus para e Jesus chama aquele homem. Aquele homem tinha um encontro marcado com o Deus Altíssimo e ninguém podia impedir aquele momento. Nós dividiremos hoje a mensagem em duas partes. A primeira parte, o desespero do cego mendigo. E a segunda parte, o chamado
do Senhor Jesus. Pois bem, apesar da narrativa do cego mendigo aparecer em todos os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é precisamente Marcos que dá o maior número de detalhes. É precisamente Marcos que dá nome aos bois. Somente Marcos chama o cego mendigo pelo nome. Somente Marcos chama o cego mendigo de Bartimeu. É aqui que nós conhecemos mais detalhes deste homem profundamente desesperado. Talvez Bartimeu, ele de fato descrevesse a sua vida como uma sucessão sem fim de tragédias. Em primeiro lugar, ele era cego. E não era um cego de nascença. Em algum momento ele se tornou cego. Afinal, lá no versículo 51, ele pede para Jesus para que ele possa ver de novo. Então, em algum momento ele enxergou. Em algum momento de sua vida, ele passa a ser cego. Mas mais do que ser cego, e isso é bastante importante para Marcos, ele era também mendigo. Ele era um cego e mendigo. Era um homem extremamente miserável. Era comum que cegos, na antiguidade, se tornassem mendigos, isso é verdade. Mas aqui nós vemos algo particular daquele homem. Ele, além de ser cego e além de ser mendigo, ele era um cego, mendigo em Jericó. Jericó, uma das piores cidades para se viver em todo o Oriente Médio. Uma cidade amaldiçoada, conhecida pelos seus inumeráveis assaltantes. Pense na parábola do bom samaritano. Quando Jesus conta uma história de um homem sendo assaltado, quem é o assaltante da história? É claro, não podia ser outra pessoa. É alguém de Jericó. Jericó era uma grande referência em violência da antiguidade. E era uma cidade conhecida por ser uma cidade amaldiçoada. E aquele homem, não sabemos como ele se tornou um cego mendigo, mas sabemos que em algum momento de sua vida ele se torna esse cego mendigo. Quem sabe ele era cego e assaltado, perdeu todas as coisas. Quem sabe era mendigo e, dada a violência da cidade, também foi violentado e se tornou, além de mendigo, cego. Não sabemos o que veio primeiro. Fato é, talvez Bartimeu descrevesse a sua história como uma sucessão de tragédias sem fim. Um pesadelo atrás do outro. Sabe aquele dia da sua vida, ou aqueles momentos da sua história, como você diz, quando você diz assim, meu Deus, parece que eu estou vivendo um pesadelo. Talvez a vida toda de Bartimeu fosse assim. Um grande pesadelo. Mas nós temos aqui algo interessante no texto. Bartimeu, quando ele vê Jesus passar, ele reage. Ele não simplesmente fica passivo, mas existe uma reação. Ele começa a clamar desesperadamente: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é interessante notar que ele clama Jesus e ele o define como filho de Davi. Veja, Bartimeu sabia algo sobre a fama do Senhor Jesus. Ele já tinha escutado falar sobre o Senhor Jesus. Aquele momento, aquela passagem de Jesus ali em Jericó, no exato momento em que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, exercendo a sua mendicância, não foi obra do acaso.
Na verdade, no final das contas, Deus já estava preparando aquele momento há muito, muito tempo. Bartimeu, ele já tinha escutado falar a respeito da fama de Jesus e tinha escutado falar que ele estava indo para Jerusalém, visto que era o filho de Davi que veio para assumir o reino. Ele tinha muito pouco conhecimento, mas o pouco conhecimento que ele tinha foi o suficiente para que, no momento de mais profundo desespero, ele clamasse. E, apesar de tentar ser impedido de chegar ao Senhor Jesus, ele não desistiu de clamar. Pelo contrário, vemos que Bartimeu segue clamando: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu não desiste, ele clama. Ele perdeu todas as esperanças para então reconhecer que Jesus é a única esperança. Irmãos, muitas vezes em nossa vida, em meio ao desespero, nós fazemos justamente o contrário de Bartimeu. Nós deixamos de clamar. Muitas vezes, quando nós nos sentimos vivendo um grande pesadelo, nós não fazemos como Bartimeu. Na verdade, nós nos lançamos aos nossos pecados. Muitas das vezes, quando abatidos pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela ansiedade, pelo medo, nós fazemos o contrário. Nós deixamos de lutar, deixamos de clamar e nos entregamos às circunstâncias da vida. Bartimeu era um cego mendigo, mas nós também somos cegos mendigos. Nós somos, aliás, cegos de nascença, porque já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, sem enxergarmos ao Deus Altíssimo. Pobres espiritualmente no pior sentido da palavra. No sentido de que estamos totalmente desprovidos das riquezas espirituais que somente Deus pode nos conceder. Frequentemente, quando desesperados, nos lançamos a vícios, pensando que essas coisas podem nos dar alegrias momentâneas, quando apenas estão nos dando um alívio temporário que logo irá cessar. Apenas envenenamos a nossa alma. Bebemos ópio. Pensamos que assim iremos solucionar o grande problema do desespero e da desesperança. Bartimeu, ele contrasta muito com as nossas tendências. Nós tendemos a reagir de uma maneira radicalmente distinta à maneira que Bartimeu reagiu. Mas veja só, apesar da insignificância de um cego mendigo, apesar de Bartimeu estar desesperado, apesar de Bartimeu não ter qualquer valor aos olhos humanos, Jesus para. Jesus pausa a sua peregrinação triunfante a Jerusalém para então se atentar a um homem tão miserável. Aqui nós encerramos a primeira parte, o cego mendigo e o seu desespero, e adentramos a segunda parte, o chamado do Senhor Jesus. É interessante notar que talvez nem Bartimeu acreditasse que Jesus fosse capaz de parar para escutá-lo. Mas, como era
a última ratio, era a última tentativa visto que todas as outras tentativas já tinham se esgotado, Bartimeu clama. Mas, para surpresa de todos, Jesus realmente o escuta, para e manda chamá-lo. De modo que seus discípulos chegam a Bartimeu e proferem as palavras que, na minha perspectiva, são as palavras mais lindas dessa passagem. Versículo 49. Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Não é fácil ter coragem quando parece que todas as circunstâncias da vida passaram por cima de você. Não é fácil ter coragem quando você vive um grande pesadelo. Não é fácil ter coragem quando tudo conspira contra você. Mas essa era a ordem do Senhor Jesus. Coragem, levante-se. Ele está chamando você. O mestre está chamando você. E o cego mendigo, ele, para surpresa de todos, levanta-se rapidamente. Deixa a sua mendicância de lado e se aproxima do Senhor Jesus. E aqui no versículo 50, veja que interessante. Somente Marcos nos dá detalhes assim. Ele nos diz que, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Jericó era muito quente. A capa era basicamente uma espécie de casaco. Era uma peça de roupa que você colocava por cima, quando normalmente se sentia frio. Em 80, 90% do ano, não fazia sentido você usar capa em Jericó. Jericó era quase aí, um Rio de Janeiro, quem sabe? Então, assim, não fazia muito sentido ter capa em Jericó. No entanto, as capas eram muito utilizadas no exercício da mendicância. Mendigos utilizavam muito frequentemente capas para que as pessoas depositassem ali o que quer que fosse, eles pudessem armazenar. Podemos compreender, então, que quando ele escuta aquele chamado, Bartimeu, ele deixa a sua mendicância. Ele deixa a sua condição de um homem miserável. Ele lança a sua capa, levanta-se como de um salto e corre imediatamente para se aproximar do Senhor Jesus. Veja, nós vemos que essas palavras do Senhor Jesus, elas, de fato, fizeram com que Bartimeu, mesmo em seu estado de miserabilidade, ele reagisse em meio à sua condição de profundo desespero, de profunda dor. E, aproximando-se de Jesus, nós somos surpreendidos por uma pergunta que é aparentemente óbvia, que o Senhor Jesus realiza. O que você quer que eu lhe faça? Senhor Jesus. Vai dizer que o Senhor não sabe o que um cego quer. É óbvio que ele sabe. Jesus sabe de todas as coisas, enquanto Deus. E quanto mais vendo um cego em sua frente, ele sabe das suas necessidades. Mas ele queria, em primeiro lugar, que Bartimeu expressasse. Ele estava colocando como que a fé de Bartimeu em xeque. Afinal de contas, com muita frequência, nós expressamos muito mal
àquilo que nós realmente necessitamos. Essa pergunta, o que você quer, é a exata pergunta que Jesus fez também a Tiago e João, na passagem passada, que nós vimos no domingo passado. No versículo 36 do mesmo capítulo, Jesus perguntou a Tiago e João: o que querem que eu lhes faça? E o que eles responderam? Senhor, um trono, é claro, um à sua direita e outro à sua esquerda. Glória, é claro. Queremos ser vistos, queremos ser reconhecidos, queremos, Senhor, por favor, já lhe auxiliamos tanto. Fomos em todo esse momento pessoas tão significantes em seu ministério. É claro que nós queremos agora sermos reconhecidos quando o Senhor adentrar triunfantemente em Jerusalém. Veja que à medida que esse cego mendigo responde, além de pôr a fé de Bartimeu em xeque, Jesus também está instruindo os seus discípulos. Porque à medida que aquele cego mendigo responde, os seus discípulos podem ver, ouvir com seus próprios ouvidos uma resposta que efetivamente glorifica a Deus. Ironicamente, a resposta que glorifica a Deus veio de uma pessoa miserável e não daqueles que andaram com o Mestre por anos e anos de seu ministério. O cego mendigo respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Algo muito simples, mas através desse pedido, nós vemos, em primeiro lugar, muita fé. Somente Deus pode fazer algo assim. Somente Deus pode tornar uma circunstância que é tão impossível, pensando em termos humanos. E através da cura de Bartimeu, veja, Jesus seria glorificado. Através da ação de Jesus, a resposta dos discípulos, a resposta de Bartimeu, Jesus seria glorificado. Veja que, indiretamente, o que Bartimeu pede santifica o nome de Deus, ou glorifica o nome de Deus. Muito contrário da resposta que Tiago e João dão ao Senhor Jesus na passagem passada, que santificam única e exclusivamente o seu próprio nome e glorificam única e exclusivamente a si mesmos. Então, aprendemos também com Bartimeu como pedir. Mas o mais surpreendente de toda a passagem não é que Bartimeu de fato é curado, porque ele é curado. O mais surpreendente de toda a passagem é que existe uma cura mais profunda que é realizada ali. Bartimeu, ele se torna um discípulo. Nós vemos no versículo 52 que Jesus, ele de fato realiza no coração de Bartimeu o maior dos milagres. Porque é dito que imediatamente Bartimeu passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Algumas traduções diriam, foi seguindo Jesus pelo caminho. Pelo caminho. É precisamente assim que aparece no texto original. E seguir Jesus pelo caminho talvez seja a maneira mais primitiva de todas de dizer que alguém se tornou discípulo. Os primeiros discípulos eram conhecidos por serem seguidores do caminho. Veja, Bartimeu se tornou cristão. Bartimeu foi redimido. Bartimeu, além de ser curado fisicamente, foi transformado pela graça do Deus Altíssimo. Irmãos,
Se estamos em Cristo, podemos testificar de sua misericórdia infinita, testificar de que um dia Ele nos tirou das trevas e nos trouxe a sua luz. Um dia nós éramos cegos espiritualmente e hoje podemos ver a glória de Deus manifesta no Senhor Jesus. No entanto, apesar de crentes, apesar de conhecermos ao Senhor Jesus, ainda habitamos um mundo quebrado e ainda lidamos com o nosso próprio pecado, com a dor que há no mundo e com um mundo de trevas que em todo tempo busca nos tragar. E nós enfrentamos muitas dores. Muitos momentos de nossa vida são como que verdadeiros pesadelos. São dias difíceis, são noites escuras da alma. Talvez o que busque te cegar nesse momento da sua vida seja o medo. O medo de alguma circunstância específica. O medo da morte? O medo de que alguma doença se alastre cada vez mais em seu corpo? O medo de que tal medicamento não surta efeitos desejados? Ansiedade, talvez? Talvez o que busque te cegar seja o medo. Mas as palavras que você é chamado a escutar hoje é: levante-se. Coragem. Ele, o mestre, está chamando você. Talvez hoje o mestre tenha reservado um encontro marcado com você, para que você finalmente possa lançar todo medo, toda ansiedade aos seus pés. Talvez seja hoje o dia que você está sendo chamado a descansar. Talvez o que busque te cegar seja um sentimento de culpa. Talvez você tenha pecado miseravelmente. Talvez você tenha transgredido as leis de Deus. Talvez você tenha feito algo que é reprovável e que te aflige profundamente, dia e noite, que te tire o sono e você não consegue parar de pensar. Talvez Jesus esteja te chamando a se lembrar mais uma vez que você está sendo chamado. Levante-se, coragem. Ele está chamando você. Chamando você a se lembrar que Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados sejam perdoados e o nosso coração seja não mais o mesmo. Para que, de fato, a nossa consciência seja purificada à medida que descansamos em saber que nos achegamos perante o trono lá dos céus pela graça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que não está morto, mas ressuscitou. Talvez o que busque te cegar, porém, seja um forte sentimento de autocomiseração. Talvez você tenha muita pena de si mesmo e do que fizeram com você. E talvez, com toda razão, você tenha esta pena. Talvez tenha sido, de fato, algo horrível. Tremendamente horrível. Talvez você tenha passado por uma dor que
nenhuma outra pessoa na face da terra possa compreender, senão o próprio Deus. Mas, porém, talvez você esteja sendo chamado a se lembrar das palavras que diz: levante-se. Coragem. Ele está chamando você. Talvez o que busque te cegar seja um sentimento de que Deus está ausente. Você busca Deus. Você lê as Escrituras. Você ora. Você vem ao culto. Você clama ao Senhor. Mas parece que Ele se distancia. Parece que Ele não está perto. Parece que Ele está sempre longe de você. Talvez nesse dia você esteja sendo chamado a se recordar das palavras. Coragem, levante-se. Ele está chamando você. Assim como Cristo transformou Bartimeu, ele também é poderoso para curar você. Em seu medo, em sua culpa, em sua autocomiseração, em seu sentimento de ausência de Deus. Ele conhece as suas dificuldades, os seus temores mais profundos. E Ele é poderoso para transformar totalmente o seu coração. Talvez você não tenha ainda plenamente depositado a sua confiança no Salvador. Talvez seja hoje um encontro marcado que o Deus Altíssimo reservou para você. Jesus, ao terceiro dia, foi levantado dentre os mortos. E é justamente porque ele vive que, assim como Bartimeu, nós podemos nos levantar como de um salto de nossa mendicância espiritual. Nos achegarmos ao Deus Altíssimo e sermos curados de nossa cegueira. Jesus vive. E porque Ele vive, nós podemos confiar e nos aproximar com esperança do Deus que nos transforma, nos guarda e cura os nossos corações. Vimos no início que John Newton foi um traficante de escravos que foi transformado de fato pelo Senhor. O John Newton, na verdade, seja menos conhecido do que o seu hino. Talvez você não tenha ouvido falar de John Newton, mas talvez você já tenha ouvido falar do famoso hino Maravilhosa Graça. Não é o hino que nós cantamos aqui na igreja, é outro. Mas se trata de um hino muito bonito. E eu quero encerrar essa mensagem lendo as duas primeiras estrofes deste hino. Diz assim: Maravilhosa graça, que perdido me encontrou. Estando cego, pude ver. Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é para mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão. Eterno amor e redenção. Amém? Vamos nos levantar e orarmos juntos, enquanto igreja do Senhor?